Para você que está chegando por aqui na Rádio Remix e também no Hangout da Rádio Remix, sejam mais que bem-vindos por aqui. São exatamente 9h03, horário de Brasília para você. Nós tivemos aí um probleminha no YouTube agora à tarde, que o chat não estava começando a não funcionar. Mas, né, eu acho que no fim acabou dando tudo certo aí. Bom, para quem está chegando aqui, não sei se até, não sei até que hora, mas vamos ver, o Marcelo também não apareceu, ele deve estar passeando, vendo a tia, né, então é muito provável que hoje ele não venha. Boa noite para você que está por aí no chat da Rádio Remix Esotera e Conexão Galáxia Livre ao vivo para você a partir de agora. Eu sou Márcia Bage e eu vou falar hoje, então, por que a gente precisa de regras para viver na vida. Bom, não vai voltar não, Eduardo, não chama essas coisas. Por que a gente precisa de regras na vida? Por que será que a gente precisa dessas regras, né? Boa noite, Maurício, seja bem-vindo. Então, assim, agora eu quero perguntar para você, por que vocês acham que a gente precisa de regras na nossa vida? Essas regras são importantes. Vou colocar primeiro um ponto. Primeiro que senão você não consegue viver em uma sociedade se não tiver regras, né? Porque se alguém fizer algo errado, bater em alguém, matar alguém, a pessoa não vai levar punição nenhuma, porque não existe regra, né? Então aí fica complicado. E aquela história, mas por que existe regras? Porque se você não tiver regras, não tem como você viver em uma sociedade. Né? A realidade ela é muito importante, que a gente tem que seguir essas regras da boa convivência em sociedade. Agora, vamos imaginar todo mundo fizer o que quer, né? Faz isso, faz aquilo, rouba, não tem... não existe regra, você pode viver do jeito que você quiser. Com regra, já é bagunçado, você imagina sem absolutamente nada, sem ter relação do que as pessoas podem fazer ou não podem fazer. É aquela coisa da relação do que podemos fazer ou não fazer é grande, de lugar para outro lugar. Aliás, as regras estão por todas as partes, em casa, na sala de aulas, nos parques, nas ruas, nos restaurantes, nos shoppings e até nas brincadeiras. E a verdade é que quanto mais tempo passa, mais fácil fica de obedecê-las. Mas até que ponto é tão fácil de obedecê-las? Porque, na verdade, até para você atravessar a rua, né, é preciso ter regra. As pessoas, geralmente, aqui no Brasil, elas vivem numa correria que elas ultrapassam o semáforo vermelho. Né? E quando você quebra pequenas regras, você provavelmente vai quebrar as maiores. Tem coisas que talvez a gente tenha que quebrar mesmo, né? Mas não vamos levar a pau e ferro, porque, na verdade, na nossa casa não é, né, aquela coisa de, vem quem quer e tudo mais, né? Não é assim que funciona. Então, há necessidade de ter regras pelo seguinte, para que as pessoas saibam dividir aquilo que elas têm, por exemplo, dentro de uma casa. Elas precisam manter a casa limpa, elas precisam lavar a roupa, elas precisam tomar banho, porque você imagina se tem um monte de gente numa casa que não toma banho, ninguém merece, né? Se a pessoa tem o mesmo pensamento de não tomar banho, tá tudo ferrado, né? E se a gente ensina os filhos a não tomar banho, aí que ferrou mesmo, né? E as regras são importantes para a gente poder viver, né? Agora, é claro que existem regras, falando politicamente, em que os políticos, por exemplo, são mais protegidos do que a própria população. Então, é aquela coisa de dizer que a população, o próprio povo,
não faz as regras nesse termo, né? Então, fica muito difícil das pessoas entenderem como viver em regras, porque tem gente, eu quero ser livre, mas tá, se tu quer ser livre, e aí? Né? E não vai ter uma regra, quer dizer, se alguém chegar a matar o outro, se o outro espancar o outro, vai ficar por isso mesmo. Ah, não. A regra é o seguinte: você bateu na pessoa, você também vai apanhar. Você matou, você vai morrer. Entende? Então, há necessidade de ter regras, né? É lógico que as pessoas vão falar, mas a gente tem que burlar as regras e tudo mais, né? Mas vamos pensar na realidade, no real, onde você vive agora, em que há necessidade de ter essas regras, porque senão ninguém consegue viver. Essa que é a verdade, né? Se ninguém for trabalhar, se ninguém for tiver dinheiro para comprar comida, ferrou, né? Ferrou porque já pensou se todo mundo achar que, já que não tem regras, ninguém precisa trabalhar e vai lá fazer saqueamento nos mercados, nos açougues e tudo. Gente, isso vira uma loucura. Então, a gente tem que pensar que tem regras que são para o nosso benefício, tá? Por exemplo, para as crianças, principalmente, tem que ter regras. Elas necessitam das regras para elas aprenderem a conviver em sociedade. As regras também são benéficas, né? Desde que você saiba ensinar o seu filho, desde que você faça aquilo que você fala, né? Então, é tudo muito complicado. Tem que existir regra, sim. Eu não estou falando regra só no geral, assim, no país, mas estou falando regra dentro de casa, por exemplo. A gente sabe que a gente tem que levantar, acordar, escovar o dente, pentear o cabelo, né, tomar banho. São regras que são simples, que a gente faz no dia a dia, que a gente tem que seguir. Né? Porque faz parte do nosso dia a dia. A gente não pode negar que nessa realidade a gente está vivendo e a gente precisa de tomar banho, de trabalhar, a gente corre o dia inteiro, a gente faz isso, a gente faz aquilo. Tudo isso começa. Um país só é bem governado quando as famílias governam as suas próprias famílias, os pais e as mães governam os seus próprios filhos e fazem as suas regras dentro de casa. Uma família que tem regras e respeitam uns outros, provavelmente vai ter uma boa sociedade, vão ter bons políticos, vão ter várias coisas boas. Mas a partir do momento em que os pais ensinam regras erradas para o filho, como roubar, como pegar aquilo que não é dele, né? São coisas que lá para frente as pessoas vão falar: poxa, mas aquela criança pegou o brinquedo de outro na cara de pau. Por quê? Porque o pai ensinou. Então, regras são necessárias. Olha, você não pode pegar brinquedo nenhum se não for seu. E se a pessoa te der este brinquedo, você vem falar comigo e a criança vem falar para que eu possa saber que ela realmente te deu. É assim que a gente ensina para as crianças. Então, as regras começam dentro da nossa casa. E aí a gente não quer aceitar as regras políticas, as leis que são isso, que estão aquilo, mas na verdade, assim, as pessoas mais velhas, tá? As pessoas mais velhas que lutaram para ter um país melhor, para que a gente tivesse liberdade, que isso, que aquilo, lutou de verdade. Mas hoje a gente tem uma geração que é muito preguiçosa, muito preguiçosa. E nós temos políticos que não sabem representar os brasileiros, sem sombra de dúvida. E a gente vive nessa regra de acreditar um sonho de ilusão. Aí sim é uma ilusão. Né? A gente acredita, quer acreditar que o Brasil pode ser um país melhor, mas com aqueles políticos que estão sempre lá, estão sempre roubando, e são sempre os mesmos, aí não dá para sonhar, não. Aí é para ter pesadelo mesmo e não reclamar. É aquela coisa de dizer que uma sociedade melhor é quando as famílias cumprem as suas regras, quando as pessoas têm o caráter de dizer assim: olha,
você não vai fazer isso, porque não é assim, a regra é essa, sabe? E tudo começa, a sociedade começa aí dentro, né? Então, as regras são importantes, a gente não pode ver as regras como se fosse... Não, política não tem como falar que não é ilusão, né, Eduardo? Mas tem outros projetos que a gente pode fazer na vida que são realmente sonhos e que podem ser realizados, isso sem sombra de dúvida. As regras são necessárias e elas não são ruins para que a gente possa fazer. A gente cria regras dentro da nossa casa para que a gente tenha uma boa convivência e que as pessoas possam se respeitar umas às outras. Por que falar de regra? Porque muitas vezes a gente deixa de fazer as pequenas coisas que são realmente dentro da nossa casa e que, de repente, fora dela, a gente já automaticamente a gente faz isso. A gente acaba não respeitando uma lei, uma regra de lei de trânsito, atravessando o sinal vermelho. E aí a gente quer culpar o motorista que atropela a gente. E aí? Né? Mas aí o grande problema disso tudo é que a gente nem deveria ter tantas regras, mas a gente precisa ter, porque a gente sempre tem um jeitinho brasileiro, e isso é uma das coisas que atrapalha muito o povo brasileiro. Tudo tem que burlar a lei, né? Então, é muito complicado, mas são coisas assim, são simples, é melhor viver nas regras de casa, né? Ser o exemplo para alguém que está lá fora, olha, né? Eu vou tirar o sapato antes de entrar em casa, vou tomar banho no horário e tal. A gente precisa de regra também por causa do nosso corpo. De manhã a gente tem que tomar um café da manhã reforçado, tem que ter horário para comer, a gente tem que ter horário para fazer as coisas, porque o corpo também depende disso, né? A partir do momento que a gente vai dormir muito tarde, a partir do momento que a gente não dorme direito, tudo isso, todas essas regras que as pessoas acham que são bobas, elas são essenciais para a sua vida. Há necessidade de manter um padrão em que você se alimente, né, de 3 em 3 horas ou não, isso vai depender das pessoas, mas isso faz sentido na vida. As regras são boas para que você possa ter uma boa convivência com o seu próprio corpo. E aí não adianta dizer, mas regras são feitas para quebrar. Então, se você quebrar as regras consigo mesmo, a única coisa que tu vai ter é muito cansaço, porque primeiro não dorme, não come direito, e aí quem vai reclamar? O corpo. Ele vai reclamar, e vai reclamar, e vai reclamar, e vai continuar reclamando sempre. Né? São regras que são necessárias para a nossa vida. Principalmente o modo que a gente trata o nosso corpo. O nosso corpo precisa de regras, sem regras eles não funcionam direito. É como aqueles jovens que vão para a balada todo de quinta até domingo, eles não têm regras. Aí vão lá, bebe, 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 bebe e não come nada. Aí emagrece, 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 não come nada. Daqui a pouco tá passando mal, e fica doente. Por quê? Porque não tem regras, né? Não existe regras. E a pessoa vai, né? E a pessoa vai indo, vai achando que aquilo tá legal, que aquilo tá bom, né? E aquela coisa de dizer que não tá bom. A gente precisa, de alguma forma, ter regras para nós. Olha, isso vai variar, Eduardo, dependendo do costume que a pessoa tiver, ela pode não sentir exatamente agora, mas lá na frente o baque é muito grande, entendeu? Sempre, quando a gente não faz coisas que sejam saudáveis, em sentido de regra para a nossa vida, para o nosso corpo, a gente vai sentir quando a gente ficar mais velho, a gente vai ter diabetes, a gente vai ter um monte de coisa, porque a gente se entope de refrigerante, a gente
Tudo que a gente não deve fazer, a gente come, entende? Agora, a princípio, a gente acha que, é lógico, não acontece nada, mas quando a gente fica mais velho, e sem dizer que a gente acha que o nosso corpo não envelhece, mas por dentro ele envelhece também, né? O corpo também envelhece. Então, o corpo conversa com você e ele diz, olha, não dá mais para mim, isso aqui não dá mais. Entende? Quer ver uma coisa? Com 38 anos eu descobri que eu não podia mais comer salsicha. Aquele colorante que tem dentro da salsicha começou a me fazer mal. Eu comecei a ter problema. Comecei a ter alergia. Ele começou a me dar uma certa alergia. Conclusão, eu não posso comer salsicha. De vez em quando como de teimosia, mas uma com pão, né, com cachorro quente. E sei que se eu passar de comer duas, eu vou passar mal. Então, são coisas que, com o tempo, o nosso organismo vai se recusando, porque ele não tem as mesmas vitaminas de quando a gente era mais novo. E aí é onde a gente não tem limite para respeitar o nosso corpo, a gente não tem regras. Quer ver uma coisa difícil? Quem tem diabetes não pode comer mais doce, né? Não pode comer mais doce como comia antes. E tudo tem que ter uma comida balanceada, né? Não pode comer muita fruta doce também, porque frutose também tem açúcar, entendeu? Tudo tem regras. O diabético vive uma regra tremenda, né? Toma insulina, outros só tomam remédios. E aí, muitas dessas pessoas não querem viver essas regras. Por quê? Porque elas não cuidaram do corpo. Entende? Porque os brasileiros são, assim, ó, 50% dos brasileiros tem diabetes tipo 2 e ainda não sabe. Entendeu? Por quê? Porque come muito churrasco, come muita bobagem, esquece que o corpo vai envelhecer. Isso não quer dizer que as pessoas não possam comer bobagens. Pode sim, uma vez ou outra vai lá, mas as pessoas estão comendo bobagem todo dia e substituem a comida, o alimento saudável, por um lanche do Burger King, por um lanche do McDonald's e assim vai, né? Uma coisa é você comer de vez em quando uma bobagem. Nisso não há problema nenhum, mas o problema é que as pessoas estão passando a comer tanta bobagem que aí começa a tal do diabetes tipo 2. Né? Falo isso de experiência própria, porque a minha mãe foi parar no hospital com quase 900 de diabetes, quase morreu, fui parar na UTI, ficou em coma, a gente achou que... Mas ela voltou, né? Tem probleminha assim, mas está muito bem, está bem lúcida, e é aquela história de falar, tudo foi muito difícil para ela, né? E a gente precisa tomar cuidado, porque quem já está na casa dos 50 e 60 é onde aparece o diabetes tipo 2. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Senão, a probabilidade de ter diabetes 2 é muito grande. Né? E são regras para o nosso corpo e para nós mesmos que vão fazer bem para quem? Né? Fazer bem para nós mesmos. Alimentos saudáveis, como diz a Sônia Regina, é importante na nossa vida. Ela vai fazer com que a nossa flora intestinal funcione bem, e o nosso organismo, os rins e o fígado e tudo mais, funcione bem. Mas se a gente não tiver regras para comer, eu não estou dizendo que você não possa tomar refrigerante, que você não possa comer bobagem. Pode, mas aprenda a se alimentar com coisas saudáveis, porque a gente não sabe o dia de amanhã, né? A gente não sabe o dia da manhã e já sabe. Pois é, o Maurício não pode comer doce, só doce diet. Só doce diet.
Então, a gente tem que começar a pensar nessas regras que fazem parte da nossa vida, né? De aprender a comer bem, de enxergar aquela coisa do açúcar, do sal demais, tudo isso, aqueles temperos prontos, tem muito potássio, faz mal, né? Faz muito mal para nosso organismo, que, claro, no momento não reage, porque nós somos novos e vamos aguentar, mas a hora que a gente começar a envelhecer por dentro, aí o bicho pega. Aí nasce isso aqui, tem dor ali, e aí já está na fase do condor. Estou com dor aqui, com dor ali, aí lascou tudo mesmo. Aí as coisas se tornam difíceis. Bom, falamos de regras, né? Eu acho que a gente tem que ter essa meta na nossa vida de, de conseguir fazer algumas coisas, não só o Jorge está canalizando hoje. Então, não, essa fase com dor é muito difícil, porque você passa uma dor aqui, tem outra dor ali, e o negócio é feio, né? É complicado. A gente tem que ter, assim, o foco de fazer regra para que a gente possa comer bem, algumas coisas mais saudáveis, que a gente possa fazer caminhada, que a gente possa fazer isso, que a gente possa fazer aquilo, mas em benefícios do nosso corpo e a nós mesmos, não tem outro jeito, né? Tem que ser tranquilo, mas a gente tem que aprender a viver em regras na nossa casa e também ter regras para os nossos corpos, porque senão a gente vai ter problema lá na frente. Bom, vamos falar então de maturidade espiritual. Aí as pessoas vão falar para mim, mas o que é maturidade espiritual? O que é maturidade espiritual? Estou esperando alguém escrever aí. Muitas vezes a maturidade espiritual é quando a gente se cala, aprende, se afasta, não se queixa e agradece pelo que tem e até pelo que não tem. Ó, oh, que maravilha! A maturidade espiritual é quando você aceita que erra, aprende e se desculpa e não joga no colo do outro que é seu. Né? A gente tem que assumir os nossos erros para que a gente possa, então, ter atitude, né, de que a gente errou. Né? De fato, é uma das coisas que a gente precisa fazer muito. E quando você percebe que já não precisa de tanta coisa assim para suprir as suas necessidades, que está em paz consigo mesmo, é o melhor do que provocar e instigar ou cutucar, né, o outro com vara curta e a troco de nada, a troco de mexer em feridas por vezes já cicatrizadas. Quando você passa a ser mais seletivo internamente e quando você sabe que pode contar com poucos, mas que são essenciais e o que mantém uma boa relação de amizade e empatia sem exigir nada em troca. A maturidade espiritual é você aceitar que você errou. É você pedir desculpa, é você agradecer. De repente você enxergar que a paz espiritual dentro de você é mais importante do que você discutir em qualquer lugar das redes sociais. É quando você se deita na tua cama, né, e fala assim, poxa, eu preciso fazer uma visita para fulano, né? Eu preciso fazer uma visita para fulano, mas não com intenção de nada, com intenção de ver como que essa pessoa está, o que eu posso ajudar aquela pessoa. E a maturidade espiritual é quando você para de reclamar da tua vida, quando você para de ver defeito em tudo, em todos, em qualquer lugar. Quando você começa a ver os seus defeitos
é enxergar aquilo que está de errado em você, porque é fácil apontar para os outros, mas é difícil apontar para nós mesmos. A maturidade espiritual, ela requer que a gente enxergue de dentro para fora e não de fora para dentro, né? E para a gente achar essa paz que tanto a gente procura, a gente precisa se enxergar de uma outra maneira, né? Quando a gente começa a dividir o nosso aprendizado com as outras pessoas, a maturidade espiritual vai crescendo. Quando você deixa de querer, deixa de ser egoísta, né? Que a gente falamos de egoísmo ontem, Marcelo também falou. E quando você olha mais em volta e se coloca no lugar das pessoas e não mensura a sua dor, assim como não quer que mensurem as suas. E quando você não interfere nas escolhas de ninguém e vai aprendendo a digerir os embates da vida com mais nitidez e ai, meu Deus, eu tô com a palavra na boca e não consigo. Resiliência, tá? Quando você percebe que não precisa ter a casa cheia, não precisa de tanto barulho, que estar só é como ir se retratando diante do que se sente, do que sentiu ou do que não quer mais sentir. E aí eu penso o seguinte, e não precisa ir de um lado para o outro tentando encontrar sossego interior, porque é o que a maioria das pessoas fazem. E quando você se aprimora e abstrai o que não precisa, pede com mais fé e acredita mais no divino e não em falsas promessas e pessoas que têm serventia por serem apenas instrumentos prontos a desestabilizar o seu coração, prontas a quererem se apossar do que não lhes pertence, a troca de fazê-lo sofrer. E quando você ora, seja lá se você tem religião ou não, pede pelos que precisam, pede pelos que adoecem a alma, pede para que todos recebam luz, por mais que não se queira a aproximação. E quando você esvazia a bobagem, percebe que andar descalço, por às vezes, é libertador. É que o sol não apareceu naquele dia, mas o dia estava nublado e você continua acreditando nos dias melhores. A maturidade espiritual te faz enxergar de uma outra maneira. Né? A espiritualidade, ela é uma coisa que te traz tranquilidade, superação e cura. A partir do momento que você para de reclamar, que você para de ver defeito no outro, porque é tão bonito ver defeito nos outros, mas é tão difícil ver os nossos defeitos. A maturidade espiritual é quando você aprende a calar e se afastar, a não se agredir e não agredir ninguém. Porque muitas vezes a gente se agride, né? A gente acaba se agredindo, falando falando das pessoas e achando que as pessoas têm que fazer isso, que as pessoas têm que fazer aquilo. Quando a gente vem falar de maturidade espiritual, não para falar, a gente sabe mais, a gente não. Mas é uma coisa que eu já tinha visto há um tempo atrás e conversei sobre isso com o Marcelo há algum tempo. E você sente que a porta do céu vai ser melhor para você. É esse sentido que a gente tem. Né? O chão, para que você se afunde com dor ou discórdia, é você quem vai fazer. A maturidade vem dos altos e baixos, com o entender nas entrelinhas, na verdade. Com a sensação de que não existe superioridade, e sim humildade de quem precisa manter o olhar atento. Os sentimentos honestos e a obrigação de cuidar melhor de si mesmo,
para que você tenha força para socorrer aos que também precisam de auxílio. Porque aquilo que a gente aprende, a gente divide, né? A gente tem que dividir. Não, Nath, não tem nada a ver com a idade do RG, para acabar também. A maturidade espiritual vem quando você não precisa viver de melindres, não precisa disfarçar o que é quando você aceita a própria condição, seja ela qual for, sabendo dos propósitos que você tem dentro do seu coração. E quando você abre a porta, não procura discórdia, não se queixa e agradece pelo que tem, né? Então, isso é uma das coisas que a gente precisa fazer no nosso dia a dia. A gente precisa entender que a maturidade espiritual é algo que vem de dentro para fora e não de fora para dentro. Né? A gente acha que, é tão bonito, né? Às vezes é aquela coisa de, eu não vou falar porque as pessoas acham que, né? É muito engraçado as pessoas falar do alcance e o crescimento. Quais são as marcas da maturidade espiritual? Né? Quais são as marcas de verdade? Maturidade espiritual é aprender a caminhar, né? E acreditar em si mesmo. Que mesmo que as pessoas queiram puxar o teu tapete, você vai continuar fazendo bem, né? E a gente pode desistir de ser isso, porque senão a gente não cresce espiritualmente, e aí fica muito complicado, né? Não dá para dizer que espiritualmente a gente cresce, né? Se a gente não pratica aquilo que a gente fala ou que a gente vive. Bom, acho que eu vou deixar uma pessoa falar agora, né? Mas o Marcelo Summer não veio, tá? É só para vocês ficarem tranquilos aí. Tem som aí, peraí, deixa eu ver. Eu acho que vocês acham que a maturidade espiritual é algo que parece que não tem coisa que... Uma coisa que é muito frequente na vida de vocês. Não se preocupem com o barulho do fundo. E qual é de vocês que toda manhã se levanta para agradecer aquilo que vocês têm? A maturidade espiritual começa a ser desenvolvida dentro da tua casa, dentro do teu lar, a partir do momento em que você começa a agradecer o pouco que você tem. E aprende a viver com pouco que você tem. Você não precisa ter mais que o outro tem. Agradecer às pessoas, as provações, né? E é aquela história de dizer o seguinte: nada é por acaso, né? Nada é por acaso. Aquilo que a gente faz de bom vai voltar de bom. Meus queridos, o mundo espiritual não é brincadeira. A espiritualidade não brinca com ninguém. Não brinquem com a espiritualidade para que elas não brincam com vocês. Porque não abram as portas para aquilo que não presta. A coisa da espiritualidade é uma coisa muito séria. Não pensem que nós que estamos aqui vendo tudo, não enxergamos e não ouvimos aquilo que vocês desejam no seu coração. O mundo espiritual está parente, mas é muito do lado do mundo de vocês. Só que vocês não se dão conta disso. Não se dão conta porque não conseguem sentir a espiritualidade em vocês mesmos. Porque estão sempre correndo, porque estão sempre
procurando o erro nos outros, porque estão sempre falando mal de alguém. Em vez de falar, olha, aquela pessoa realmente me ajudou, aquela pessoa fez isso para mim, eu considero muito aquela pessoa. Não adianta só pedir ajuda, é necessário também ajudar as outras pessoas. E isso faz com que a maturidade espiritual seja elevada de um modo em que vocês não entendem, mas sentem. Então, fazem algo para as outras pessoas ou para o seu próximo de uma maneira que não precisa ter volta, porque a própria natureza e o próprio universo te manda de volta. Te manda de volta aquilo que você ofereceu para o outro. Se você oferece amor, o universo te manda um amor. Se você oferece raiva, o universo vai te mandar a raiva de volta. Se você oferece ódio, pode ter certeza que ele vai voltar para você. A maturidade espiritual é algo que vem do coração. E a maturidade espiritual é algo que você sente. Sente a satisfação de ajudar alguém, de sentir as coisas que a outra sente, de ver a dor daquela pessoa que está ali na cama. Mas eu posso não fazer muito por ela, mas eu posso fazer uma visita e falar meia dúzia de palavras que vai confortar aquela pessoa. São essas coisas que enobrecem a alma do ser humano. São essas coisas que amadurece espiritualmente, né? Muitas pessoas não têm a noção. E aí vamos falar então, já que vamos falar de maturidade, aí as pessoas querem ser madura no termo espiritual. E aí vamos fazer meditação para que a Terra seja isso, seja aquilo. Vamos trazer de volta a paz. Só que dentro do lar delas e com ela mesma, elas não têm paz. Como é que vocês querem fazer uma meditação para paz na Terra? É muito complicado a maturidade do ser humano em relação à espiritualidade, porque muitas vezes as pessoas brincam com isso, elas duvidam disso. Para que aconteçam as coisas, é necessário que você amadureça primeiro dentro de você. Encontre a paz espiritual, encontre o seu eu maior, encontre aquilo que você mais ama dentro de ti. A partir desse momento que tu fizer isso, sem sombra de dúvida, a maturidade espiritual vai estar pronta para que essa pessoa ajude a outras pessoas que estão ao redor dela. O nível de capacidade das pessoas terem a maturidade espiritual é grande, mas isso depende de escolhas. O que é que a gente coloca na frente, né? O que é que a gente coloca na frente que é necessário para que eu possa ajudar as outras pessoas? De que modo eu posso demonstrar o amor que está escondido dentro do meu coração, mas que eu não trabalho com ele? E aí eu acho que eu leio tanta coisa, ouço um monte de coisa na internet, eu já sei um monte de coisa, eu estou maduro espiritualmente, e você não está. Porque você pode ter muito conhecimento e não tem sabedoria para usar nada do que você aprendeu. Você pode ver muitas coisas e não entender. E vai continuar não entendendo porque você não entende o teu coração, você não escuta o teu coração. O coração fala contigo, mas você não ouve. O coração fala todos os dias, mas vocês não ouvem. Como é que eu posso amadurecer desse jeito se eu não posso ouvir o meu próprio coração?
A maturidade espiritual requer o amor de dentro para fora. Não adianta fazer nada sem amor. A maturidade espiritual requer o amor de si mesmo. Se amar você mesmo, de quem você é, e aí não importa se você é magro, se você é gordo, se você é amarelo, se você é negro, não importa a cor, o que importa é o teu coração. E o coração de todo mundo é vermelho porque o sangue corre, e as pessoas não entendem isso. Até quando vocês vão protelar a maturidade espiritual? Até quando vocês vão deixar de desenvolver o dom de amar as pessoas? E até quando a gente vai aceitar sempre passar por momentos ruins, né? E não ver nada do que... Se aquilo foi ruim, existe um porquê daquilo. Eu preciso saber o que tem de bom naquilo que acontece. Não adianta. A maturidade espiritual requer que você se ame primeiro. E ouça o seu coração, senão não funciona, gente. A coisa não funciona. E aí a gente quer paz, a gente quer tranquilidade, aí vem, a gente quer ouvir palavras de conforto, mas a gente precisa ouvir palavras de conforto do nosso coração. A gente precisa entender que nós podemos desenvolver algo melhor para nós mesmos, sem sombra de dúvidas, a partir do momento em que vocês acreditarem que vocês possam fazer. E a partir do momento que você se ama e encontra a paz interior, você começa a fazer aquilo para ti e para as outras pessoas. Não é no automático, é no natural. E é por isso que quando as pessoas fazem meditação, a sensação que elas têm é de muita paz. Por quê? Porque você parou em um momento e quis se encontrar em alguns minutos do seu dia. Só que isso precisa ser constante. Né? Isso precisa ser constante com você mesmo. Né? A gente não pode esperar nada de ninguém. Porque a ingratidão ainda é muito forte no ser humano. Mas a gente deve ser grato até por aquele que é ingrato com a gente. Porque isso é uma maneira de fazer a maturidade crescer dentro de nós. A gente não está no mundo, a gente vive no mundo, mas não é do mundo. Porque a gente não precisa fazer o que o mundo faz. Essa é a diferença daquele que quer a maturidade espiritual. Você vive no mundo, mas não vive como ele é. É claro que tem algumas regras, né, dentro disso tudo. Mas, falando de espiritualidade, a necessidade de você ouvir o teu coração, de se amar mais, de se entender mais. Isso são coisas essenciais para a nossa vida. Escutem mais, ouçam mais o que as pessoas querem te dizer. Ou ouçam mais o que o teu coração quer dizer para você, o que o teu corpo fala para você. Usem o sexto sentido. Porque muitas vezes a gente não ouve o sentido que a gente... Sempre tem alguém que vai avisar alguma coisa para vocês, só que vocês não escutam.
Porque sempre vai ter um problema na cabeça que vai estar te tirando o foco daquilo que é natural de você. Poderíamos ficar aqui horas falando sobre a maturidade espiritual. A gente pode dar várias dicas para que as pessoas façam, mas sabemos que poucas delas vão fazer. Queridos, não adianta achar que são despertos se não há maturidade espiritual. O que você tem não é desperto, é só um conhecimento, sem uso nenhum. O despertar verdadeiro é quando você tem a maturidade espiritual, porque você vai acabar entendendo muitas coisas. Né? Todos os problemas da vida de vocês têm solução. E é preciso ter centralização e maturidade para resolverem as coisas. Então, a maturidade espiritual é o despertar de cada ser humano. Não é o despertar em saber conhecimento de tudo e de todos, né? Não é o conhecimento que você tem, mas que você não usa ou você não pratica. Porque, na verdade, o seu despertar vem de dentro, ele não vem de fora. Ele pode despertar, te dar uma luz na tua mente, e mesmo assim ainda você não vai estar desperto. Você vai ter conhecendo algo que você não conhece, pode tentar achar que aquilo é um despertar e na verdade não é. Então não se engane. A maturidade espiritual é o verdadeiro despertar da vida. Porque aí você vai ver o sentido das coisas e vai entender muitas coisas. Não adianta achar que o conhecimento, o estudo e a pesquisa é o que te desperta? Não. Porque as pessoas vão para um lugar, vão para o outro, vão para um lugar, vão para o outro, faz isso, faz aquilo, e ela não decide o que é bom para ela. Ela não entende que ela tem que procurar o que ela precisa está dentro dela, não está lá fora nos livros. Ela pode entender muita coisa, mas ela não usa com sabedoria exatamente nada do que ela aprendeu. E isso se torna muito difícil. Porque as pessoas enxergam as coisas de uma maneira em que, o despertar é quando eu vejo alguém, né, falar disso, que impressiona, mas que, na verdade, eu não chego a estudar o que eu tenho dentro. Essa é a verdadeira maturidade espiritual. Que vocês possam refletir nesse sentido. Ouçam mais o seu coração, amem a vocês mesmos, e aí a maturidade espiritual vai aparecer naturalmente na tua vida, né? E naturalmente, muito natural, essas coisas vêm acontecendo. Não percam a esperança das coisas. O mundo pode parecer que está em caos, mas na verdade não é o mundo, são vocês que fazem do mundo um caos. É para isso que a maturidade espiritual é necessária na vida de todo mundo. Que vocês possam lembrar das pessoas que necessitam nesse dia. Façam orações do jeito de vocês. Peçam para que a energia do amor e da cura chegue para essas pessoas. São essas coisas que fazem a maturidade espiritual acontecer na vida de cada um. E a paz se encontre em todos os lares nesse dia. E que vocês possam sorrir sabendo daquilo que vocês fazem. É para acabar, né?
para acabar, mas tudo bem. Eu acho que a gente só tem que pensar em que a gente tem que fazer o nosso melhor, independente de quem fale para nós que está certo ou está errado, a gente tem que fazer aquilo que é benéfico, não só para a gente, mas para as outras pessoas, né? E, e é claro que o quanto mais a gente puder fazer, a gente realmente tem que fazer, né? E isso ajuda a gente a desenvolver, não só espiritualmente, mas mentalmente, a gente acaba criando uma mente saudável também em certos assuntos. Tem coisas que a gente não vai aceitar, sem sombra de dúvida, mas são coisas que a gente vai aprender a respeitar o nosso próximo. E mesmo assim, com o defeito que ele tem, a gente vai aprender a amar ele, né? São essas coisas que fazem da gente um ser humano melhor. É claro que a gente não é perfeito, tá? Mas a gente tem que tentar ser, ou pelo menos chegar lá, né? Olha, tô quase perfeito nisso, já é o suficiente para a gente poder ajudar muita gente, né? A gente tem alguns trabalhos dentro da Rádio Remix Esotérica em que a gente pode ajudar várias pessoas e a gente fica muito feliz quando dá certo e infeliz quando não dá, porque quando a pessoa não entende aquilo que a gente quer dizer para ela, para que ela tome cuidado com a vida dela, isso se torna muito difícil, né? Né? E a gente não pode deixar de desistir, né? A gente a gente não pode deixar de desistir das coisas, e eu acho que alguém chegou aqui, peraí. A gente não pode deixar de existir no sentido de que a espiritualidade está tão perto de cada pessoa, mas que a gente não enxerga de certa forma, né? E é muito difícil as coisas, entendeu? Porque a gente tem essa mania de achar que a gente sabe muito, e na verdade a gente não sabe nada porque a gente está aprendendo muito, né? Eu acho que eu sempre aprendo com todo mundo, né? Tento conversar com as pessoas, tento enxergar elas da maneira que elas realmente são, e que cada um tem a sua maneira de ser, né? Então isso se torna uma coisa bem complicada, mas que faz parte da nossa vida, sem sombra de dúvida, e isso faz com que a gente possa, então, ter uma maturidade espiritual mais elevada. Mas a gente, para isso, a gente tem que perceber o seguinte, alguém chegou. Quando eu ia falar, a gente tem que perceber uma coisa, chegou alguém. Não, o Marcelo também chegou. É fundamental a gente ter respeito sem sombra de dúvida. Quando é ele... Ô, Gaúcho, fecha esse microfone aí que o meu ouvido tá demais, hein? Fecha o microfone aí. Você não vai falar, não, é? Agora ele fechou, em vez de ele falar, ele fecha o microfone. Oi, gente, tô meio perdido, Marcinho, desculpa aí. Oi, galerinha, tô chegando atrasado, mas tô aqui, quer dizer, tipo, né, consegui. Peço desculpas aí, Marcinha, pelo atraso, porque as condições aqui em Porto Alegre estão diferentes hoje, né, e tô muito feliz de estar por perto de novo, Marcinha, e vou deixar a palavra contigo, porque tu estava desenvolvendo um raciocínio muito interessante, eu estava aqui ouvindo. Em vez de ele fechar o microfone, eu que fui fechar. É para acabar, né? A gente estava falando de maturidade, e é uma das coisas que é muito importante. A maturidade espiritual vem de dentro, como ele disse, né? E isso é muito complicado. Ah,
aquela coisa de dizer que, na verdade, a gente acha que o conhecimento que a gente tem, olha, eu li o livro do Robson Pinheiros, eu li o livro aqui, eu li o livro lá, na verdade, quando acontece algo na tua vida, tu não consegue parar e pensar, peraí, tá acontecendo tudo que não deveria acontecer, mas eu sou dono de mim, e eu preciso parar e respirar e pensar em que eu vou conseguir resolver isso de alguma maneira. A maturidade espiritual te traz isso, né? Ela te traz algo que você possa resolver com você mesmo. E isso é uma das coisas muito importantes que a gente tem. Por isso, dizer que quando você aprende a calar e se afastar de certas coisas, e não se queixa e agradece pelo que tem, aí começa a maturidade espiritual. É quando você aceita que erra e aprende a se desculpar e não joga, né, no colo do outro o que é seu. E quando você percebe que já não precisa de tanta coisa assim para suprir as suas necessidades, que estar em paz com você mesmo é melhor do que provocar, instigar, cutucar os outros com a vara curta, seja lá o que for, e remexer em feridas que já foi no passado há muito tempo. E isso é coisa que o ser humano faz o tempo todo. Joga na cara do outro aquilo que ele fez. A gente precisa aprender a perdoar. E aí a gente acha que a gente tem baita conhecimento e a gente não tem merda nenhuma. Porque a gente tem que enxergar mais os erros do outro e a gente quer ter uma maturidade espiritual que a gente nunca vai ter. Sabe, a maturidade espiritual, para mim, hoje, quando eu fiz o Momento Ofélia, hoje que eu disse que, para mim, era muito importante quando as pessoas dão as palavras delas e falam, olha, eu vou fazer isso para mim demonstra caráter. A palavra da pessoa tem que valer muito mais do que qualquer dinheiro nesse mundo. Isso deveria acontecer com todas as pessoas. Porque isso demonstra, não é o que vem de fora, é o que tem de dentro dela, quando ela respeita aquilo que ela tem. A maturidade espiritual requer coisas pequenas. Né? Coisas pequenas. Vocês ouviram hoje, ela não gosta de aparecer nos hangouts, tá? Eu vou dizer para você quem era que estava falando aqui, que todo mundo estava perguntando quem era. E quem era que estava falando aqui era a Esmeralda. Ela não gosta de vir nos hangouts, mas hoje ela veio. Tá? Então, a maturidade espiritual, ela é muito importante, porque não adianta ter conhecimento sem ter a maturidade espiritual para te guiar e saber o que fazer com todo o conhecimento que você tem. Porque mesmo a gente tendo muito conhecimento, a gente ainda não vai aprender tudo. A gente não vai aprender tudo. E isso é muito complicado, porque a gente precisa ouvir, e foi o que a Esmeralda falou, a gente precisa ouvir o nosso coração e aprender a ouvir o que o coração te fala, esvaziar a mente, porque senão a gente não ouve. E aí a coisa se torna mais difícil. Então a gente precisa ver o que o que a maturidade vai trazer para a gente quando a gente assume o nosso erro. E é aquela coisa que eu sempre falo, sabe? E não adianta, eu posso falar algo para a pessoa e a pessoa vai falar para outra que, né, eu vou falar, não, eu falei isso e assumo o que eu falo e acabou a história. Eu tenho que assumir o que eu falei. E tem que ser madura e de entender que também a gente erra, a gente não é perfeito, foi o que eu acabei de falar. E o bom dessa coisa de maturidade espiritual é quando você passa a ser mais seletivo internamente e não externamente. E quando você sabe que pode contar com poucas pessoas, porque você aprende a ver a essência do outro ser humano. E aí cria empatia sem exigir nada em troca. E quando você olha à sua volta
e se coloca no lugar das pessoas e sente a sua dor como uma coisa imensurável, mas você não interfere nas escolhas de ninguém e vai aprendendo a dirigir os embates da vida com as coisas mais nítidas que você tem. Você pode ajudar as pessoas da melhor forma, mas é preciso entender que você tem que ser seletivo internamente, ou seja, ser seletivo contigo mesmo. Para de jogar na cara do outro o que ele fez no passado. O que ficou no passado foi no passado. Né? Ficou no passado. Mas muitas vezes acontece essa coisa de falar para o outro porque machucou o outro também. Então, há necessidade de ajudar essa pessoa, de falar, não, você está certo, olha, mas vamos pensar no seguinte, não vai acontecer mais, porque eu não quero brigar contigo, eu não quero fazer isso, eu não quero fazer aquilo, né? E essa é uma das coisas que acontece comigo, porque, veja bem, eu estou falando isso hoje porque o Marcelo está aqui, foi bom ele ter chegado, porque ele falou algo nos Hangouts, né? Que no último dia 10 de agosto, que ele esqueceu que eu estava aqui, e foi falando, e aquilo me deixa numa energia assim, que eu falo assim, puxa vida, eu não acredito que ele me esqueceu de novo. Que não é a primeira vez que isso acontece. Tem coisa que marca você demais. Então, é nessa hora que eu preciso trabalhar nessa coisa que tem dentro de mim, porque às vezes eu não me conformo que as coisas aconteçam assim, no piscar de olhos, de repente já foi, né? E são essas coisas, essa busca da maturidade espiritual que faz a gente enxergar muita coisa, né? E hoje eu não esperava que a Esmeralda viesse falar do jeito que ela falou. Ela estava muito calma, muito tranquila. Ela, do mesmo jeito que ela entra, ela sai, né? E vai embora. Ela vem e fala o que ela quer falar. Ela não gosta de falar muito aqui, mas hoje ela tinha que falar, né? Não sei porquê, mas ela falou. Fala, Marcelo Summer, o que é a maturidade espiritual para você? Eu estou falando especial já, ó. Oi, Marcinha. Na verdade, assim, ó, eu fiquei bastante feliz de ver esse tema e fiquei, assim, quero te dar os parabéns pela tua forma de trazer esse tema que muitas vezes é de difícil compreensão. E se a Morena esteve aqui conversando, sinceramente, eu diria para vocês, meus queridos amigos ouvintes da Rádio Remix Esotera Conexão Galáxia Livre, que é bastante importante que a gente saiba ouvir. E isso que a Márcia diz, a espiritualidade, e dentro da espiritualidade termos uma maturidade, até um comportamento maduro, que a espiritualidade também traz, ou seja, a compreensão da espiritualidade nos dá, é imensamente importante que nós façamos isso e que nós tenhamos a compreensão disso. Por quê? Porque é através deste processo de maturidade que nós vamos controlando e equilibrando tudo aquilo que nos faz seres humanos. A humanização que é feita através do conhecimento da espiritualidade, ela é algo que vai perdurar para o resto de nossas vidas. É um processo de amadurecimento. É um processo de amadurecimento no que tange dizer que quando nós nos voltamos para o aprendizado do reconhecimento do que é o espírito e, portanto, a espiritualidade tem a ver com isso, é um processo que tem muito a ver com uma coisa chamada consciência. Marcinha, é inegável que, se eu for olhar, por exemplo, trajetórias, e são coisas que normalmente, pessoalmente, a gente pode falar bastante sobre isso,
tenho certeza que tu enxergas hoje a tua maturidade espiritual e ela é inegável. A minha maturidade espiritual também é inegável, mas não é algo que a gente possa dizer, gente, que esteja completado ou seja completo. Não, porque a maturidade é um processo e ela está sempre se complementando. Mas interessantíssimo ouvir a Márcia falar de algumas coisas que são realmente muito importantes dentro deste processo. É a forma como nós vamos, aos poucos, compreendendo como a espiritualidade se processa, o que é que ela nos traz e o que é e onde ela nos acrescenta. E é justamente aí que vem isto que a Márcia trouxe hoje, do significado da maturidade espiritual, que é quando a gente começa a compreender a plenitude de quem somos, ou seja, essa coisa que nós observamos hoje como um corpo concreto, dentro da espiritualidade se chama carne, carnal, de um ente, de um ser encarnado. Mas à medida que nós nos voltamos para o conhecimento do espírito, aí nós estamos buscando o complemento. E aí, quando nós atingimos a maturidade especial, que é a maturidade realmente do espírito, ou a compreensão, ou a não a total, mas uma boa parte da compreensão do ser espiritual, nós estamos atingindo o consciencial, a consciência de quem somos. E aí nós começamos a nos compreender como uma integralidade. Um indivíduo que é feito de várias partes. Nós hoje estamos aqui falando da maturidade espiritual, portanto, nós vamos nos complementando para alcançarmos uma consciência de quem somos. Gente, isso não tem preço. É um processo, né, como já dissemos anteriormente, e todo processo ele avança, por vezes ele tem uma estagnação, mas ele não se permite o retrocesso. E isso é muito importante. Porque se, à medida que avançamos, nós vamos tendo uma compreensão maior de quem somos, dentro do quesito espiritualidade, nós fatalmente iremos atingir um patamar de compreensão extremamente positivo e aceitável nesse sentido. E para mim, Marcinha, maturidade espiritual é realmente um processo. É também um conceito, mas é um processo, e este processo ele está permanentemente se complementando. Ou seja, como a Márcia bem disse, nós não temos a pretensão e sabemos que não vamos conseguir conhecer tudo, mas dentro daquilo que nos for possível e for dado a conhecer, nós estaremos complementando esta maturidade que vai nos elevar cada vez mais a consciência, o estar ciente, o saber, que desembocará justamente naquilo que a gente sempre também fala, que é atingirmos um quociente de iluminação cada vez maior, sendo que a luz é a sabedoria. E isso é maravilhoso. Portanto, Marcinha, eu vejo com muito bons olhos que nós caminhamos sim dentro desse processo de maturidade espiritual, que não vamos alcançar tudo aquilo que talvez almejemos como conhecimento, mas se nós pudermos, ao menos, usarmos aquele conhecimento que já foi adquirido com sabedoria, nós teremos grandes chances de atingir um grau de consciência extremamente satisfatório e elevado. Acredito que isso seja algo que as pessoas que nos acompanham aqui pela rádio, os nossos ouvintes, as pessoas que nos acompanham presencialmente, eu gostaria de agradecer a todos por estarem aqui,
me atrasei hoje, mas acredito que isso seja algo que todas as pessoas que nos acompanham almejam alcançar. Um nível X de maturidade espiritual que possa traduzir-se para elas ou a elas como algo que lhes dê um patamar de consciência bastante satisfatório e que isso se transforme em algo positivo para suas vidas, nossas vidas. E a humanização, ou seja, a integralidade do ser humano enquanto corpo concreto, enquanto também detentor de um espírito, isso vai fazer com que nós tenhamos a consciência de quem realmente somos. E isso só se produz através da compreensão. E a compreensão seguramente leva à maturidade. Portanto, o estudo, portanto, essas conversas, esses bate-papos, essa troca de informações diária que nós temos aqui, através dos nossos debates dentro da Rádio Remix Esotera, nós vamos atingir, sim, um grau de maturidade extremamente satisfatório, que nos dará condições de, dessa forma mais elevada, estarmos granjeando um outro patamar vibracional, o que significa que nós estaremos, a partir do momento que essa vibração ela se eleva, nós estaremos atingindo um grau maior de consciência e, através disso, nós estaremos atraindo para nós, ou seja, atraindo as forças iguais que também estarão vibrando num patamar de consciência maior. E, portanto, isso são ganhos. Ganhos que se consegue com estudo, com o trabalho espiritual, com a vivência espiritual, com a convivência espiritual, e isso também nos trará as diferenças de comportamento no nosso dia a dia, aqui nesta nossa quarta dimensão. Portanto, todos esses ganhos agregados farão de nós seres humanos certamente muito, muito, muito melhores. E isso com certeza se refletirá diretamente no nosso dia a dia. E, portanto, é algo que nós devemos fazer por nós mesmos, individualmente. Com certeza, todos sabemos que todo crescimento individual, ele terá o seu reflexo no coletivo diretamente, instantaneamente. E é dessa forma que nós estaremos transformando realidades, minimizando situações e nos estaremos encaminhando para momentos muito melhores, mais felizes, mais constantes, em que todos estejam envolvidos constantemente e diretamente em atribuições positivas. Eu não sei se eu consegui te responder, Marcinha, mas eu acredito que seja isso realmente para mim o que é a maturidade espiritual. E eu estou devolvendo a palavra para ti neste momento. Tem alguém perguntando para mim, você dormiu? Não dormi, não. É aquela coisa da a gente lembrar que a gente pode fazer muita coisa, não é só pelos outros, mas por nós mesmos. A gente tem que começar por nós. Senão não adianta, a maturidade espiritual não vem como um vento e ó, tó para você, e tchau, e deu. Não é assim que chega, né? É difícil acreditar que seja a maturidade espiritual, seja isso. Maturidade espiritual é algo que você traz de dentro para fora e não de fora para dentro. Não é preciso ir de um lado para o outro tentando encontrar sossego interior. É quando você se aprimora
e não precisa, e pede mais fé e acredita no mais divino que é você. As promessas, as pessoas, né, elas acontecem todo dia e toda hora. Vai ter sempre alguém que vai desestabilizar o teu coração. Mas é aí aonde você tem que estar pronto para suportar que você é dono do teu coração e que sofrer é uma escolha. Os problemas fazem a gente sofrer porque nós escolhemos sofrer. Porque a gente não acha a solução no momento de desespero. E quando a gente esvazia a bagagem da mente, a gente percebe que andar descalço, por vezes, é mais libertador que qualquer coisa. A gente não precisa de muito para crescer espiritualmente, a gente precisa de pouco, mas a gente precisa de uma superação, da possibilidade da superação dentro de nós mesmos, ou seja, a cura que tanto a gente precisa para a paz interior. A maturidade espiritual é quando você aprende a calar e a se afastar e não se agredir, não agredir ninguém. E aí a gente pode respirar, né, e dizer, eu acho que agora sim eu estou começando a amadurecer em certas coisas, não só espiritualmente, mas principalmente dentro de mim. E aí é uma coisa que o trabalho vai sendo difícil, a princípio a gente acha que tudo é muito difícil, né? Mas que na verdade não é. É o simples pensamento de que as coisas podem acontecer, de fato elas vão acontecer, que elas sejam justas não só para você, mas que para as outras pessoas que estejam à sua volta, né? E que as pessoas acabam ficando, enxergando a espiritualidade natural que vem de cada um, né? Da essência mesmo, da essência de cada um. São coisas importantes de se refletir, são coisas importantes de pensar, e trazer isso para o travesseiro é algo que é maravilhoso. Aprender a esvaziar a mente e ouvir o coração. E aí, de vez em quando, a gente vai ter sempre alguém que vai ajudar a gente, e aí a gente vai aprender a sentir mais, né? Mais protegido, mais feliz, mais tranquilo para resolver as coisas, né? Em um momento desesperador, porque senão não adianta, né? Achar que tem muito conhecimento sem ter sabedoria para poder usar tudo aquilo que você aprendeu. Aí lê vários livros, né? Várias coisas e escolhe ficar desesperado, escolhe um monte de coisa que não devia escolher, e aí não escolhe as consequências, e aí a coisa pega. Maturidade requer que você se encontre no seu interior, para que as coisas mais belas deste mundo possam estar em contato com você, para que você possa sentir o cheiro das flores, o pé descalço na grama, no mato, na terra, seja onde for, mas que você precise ter esse momento de você com você mesmo. E aí desenvolver a maturidade espiritual. Talvez não tão madura como a gente necessita, mas o pouco que a gente tiver vai ser o suficiente para a gente viver e poder conseguir viver dentro desse mundo e superar as dores que a gente tem. Marcelo Sano, quer falar mais alguma coisa? Se calou-se o homem. Ok, Marcinho, eu estou aqui. Perdão, é que eu tenho que me movimentar com o mouse e eu perco um pouquinho de tempo aqui, querida. Mas achei um programa assim incrível, porque é necessário que a gente saiba discernir as coisas direitinho, e é necessário que a gente saiba também que o crescimento existe, e ele exige de nós uma postura diferenciada. E é nesse momento que a maturidade se mostra. É muito importante isso, tudo que a Márcia falou e trouxe hoje para todos nós. É importante que a gente observe isso
e que se saiba que a maturidade ela jamais será negativa, não, antes, muito pelo contrário, ela nos dará a confiança necessária para que saibamos que tudo isso que vem sendo estudado, tudo isso que vem sendo mostrado, tudo isso que vem sendo trocado entre todos nós, como forma de conhecimento, sabedoria e conscientização, são coisas extremamente importantes, Márcia. Eu vejo com essa conotação. A importância é bastante grande porque nós temos que ser responsáveis, sim, diretamente conosco, porque indiretamente, agindo dessa forma, nós estamos sendo responsáveis por toda uma coletividade. E isso é muito bonito de se compreender, quando todos têm e carregam, não toda essa coletividade nas costas como um peso, mas sim dividindo cada um de nós um pouco dessa responsabilidade que temos de transformação, de sermos agentes de uma transformação positiva. E isso se faz muito, mas realmente muito, sob a tutela da maturidade espiritual, que vai ser sempre um ganho, gente, vai ser sempre muito positivo. E eu tenho certeza, como este dia, este momento agora, está sendo extremamente positivo para aquelas pessoas que, como nós, acreditam que trabalhando, estudando, pesquisando, se envolvendo, que nós venhamos a poder atingir um grau de uma sociedade melhor para todos nós, e que seja sempre assim. Queria agradecer a todos que estiveram aqui conosco, Marcinha, queria agradecer a Michele, ao JL, ao Maurício, a Vera, a todas as pessoas que nos acompanharam nesta noite, e a ti, Márcia, por teres, dentro de um momento tão importante como um tema como esse, assumido uma responsabilidade de fazeres um trabalho que foi todo teu. Isso é muito bom de se ver, gosto muito de ver como tu atingiste uma maturidade espiritual muito rapidamente. Isso significa o teu comprometimento dentro de tudo isso que nós estamos empreendendo através da... Sim, muito obrigado pela oportunidade de poder estar contigo, embora por pouco tempo, para também deste programa. Obrigado. São 22 horas e 25 minutos, horário de Brasília para você, e a gente vai terminar o Hangout de hoje, lembrando que a gente precisa pensar no que a gente deseja para que essa maturidade floresça dentro da gente. A essência do amor em que a gente precisa, ela está dentro de cada um de nós. A gente precisa procurar, e não procurar no exterior, mas procurar dentro de nós mesmos. E aí a gente vai conseguir resolver muita coisa. Bom, valeu pela companhia, falamos de maturidade espiritual, falamos de regras na nossa vida, falamos de muita coisa hoje, e amanhã a gente volta ao vivo na Rádio Mix Esotérica Conexão Galáxia Livre. Lembrando que sábado à tarde a gente tem Caio Breno ao vivo para você de Londres. A gente só vai confirmar o horário amanhã com ele, para a gente poder, então, avisar o pessoal da Rádio Mix Esotérica que o Caio vai fazer a partir de sábado. Sempre vai ser sábado para ele fazer os hangouts, tá bom? Eu conversei com ele muito rápido hoje e a gente só ficou de ver o horário para que não atrapalhe ele lá e fique mais tranquilo para ele. Uma linda noite para vocês. Obrigado, Michele, Maurício, obrigado, Jorge Leal, Vera, todo mundo que está aí no chat. A gente volta a se falar amanhã ao vivo para você aqui, a partir das 21 horas, aqui na Rádio Mix Esotérica Conexão Galáxia Livre. Valeu pela companhia.